dia seguinte, terça-feira, 30 de junho, recomeçamos a descer. Continuávamos a seguir a galeria de lava, verdadeira rampa natural, suave como os planos inclinados que ainda substituem as escadas nas velhas casas. Isso até 12h17, instante preciso em que nos reunimos a rãs que acabara de parar. Ah! Exclamou meu tio. Chegamos à extremidade da chaminé. Olhei ao meu redor. Estávamos no centro de uma encruzilhada, onde terminavam dois caminhos, ambos escuros e estreitos. Por qual deveríamos ir? Era difícil resolver. Meu tio, entretanto, não quis parecer hesitante diante de mim ou do guia. Designou o túnel do leste e logo estávamos os três dentro dele. Além disso, qualquer hesitação diante dos dois caminhos teria se prolongado indefinidamente, pois nenhum indício poderia determinar a opção por um ou por outro. Tínhamos de colocar-nos nas mãos do acaso. A inclinação da nova galeria era pouco sensível e seu perfil bastante desigual. Por vezes, uma sucessão de arcos de abóboda desenvolvia-se diante de nós como nas naves de uma catedral gótica. Os artistas da Idade Média teriam podido estudar ali todas as formas daquela arquitetura religiosa cujo gerador é a ogiva. Um pouco além, tivemos de nos inclinar para atravessar os arcos rebaixados de estilo romano e grandes pilares encastrados no maciço dobravam-se sobre o assento das abóbadas. Em certos trechos, essa disposição era substituída por substruções baixas que pareciam obras de castores e rastejávamos por passagens estreitas. O calor era suportável. Involuntariamente, pensava em sua intensidade quando as lavas vomitadas pelos néfios precipitavam-se por aquele caminho hoje tão tranquilo. Imaginava as torrentes de fogo quebradas pelos ângulos da galeria e o acúmulo de vapores superaquecidos naquele ambiente tão estreito. Contanto que o velho vulcão não resolva se recuperar, pensava. Não comuniquei minhas reflexões ao tio Lidenbrock, que não as compreenderia. Seu único pensamento era seguir em frente. Caminhava, escorregava e até descambava com a convicção de que, afinal de contas, era melhor admirar. Às 6 da tarde, após um passeio um tanto extenuante, havíamos percorrido mais 2 milhas para o sul, mas só descêramos 1/4 de légua em profundidade. Meu tio deu o sinal de descanso. Comemos sem conversar muito e dormimos sem pensar demais. Nossas disposições para a noite eram bem simples. Um cobertor de viagem, no qual nos enrolávamos, era toda a nossa roupa de cama. Não tínhamos por que temer o frio ou visitas inoportunas. Os viajantes que se embrenham pelos desertos da África ou pelas florestas do Novo Mundo são obrigados a montar guarda durante as horas de sono. Aqui, solidão absoluta e segurança completa. Não precisávamos ter medo de nenhuma raça malfeitora, selvagem ou de animais ferozes. No dia seguinte, acordamos restabelecidos e dispostos. Continuamos a andar.
Seguíamos por um caminho de lava como na véspera. Impossível reconhecer a natureza dos terrenos que atravessava. Em vez de penetrar nas entranhas do globo, o túnel tendia a ficar completamente horizontal. Achei que estávamos voltando para a superfície da Terra. Essa disposição tornou-se tão manifesta por volta das 10 da manhã e, consequentemente, tão cansativa, que fui obrigado a moderar nossa marcha. O que houve, Axel? Acontece que não aguento mais. O quê? Depois de 3 horas de passeio num caminho tão fácil? Não estou dizendo que não é fácil, mas é extenuante. Como? Estamos descendo. Se o senhor me permite, estamos subindo. Subindo. Resmungou meu tio, dando de ombros. É claro, faz uma meia hora que as inclinações se modificaram e, se continuarem assim, com certeza, voltaremos à terra da Islândia. O professor abanou a cabeça, como alguém que não quer ser convencido. Tentei reencetar a conversa. Ele não me respondeu e deu o sinal de partida. Reparei que seu silêncio não passava de mau humor concentrado. Peguei meu fardo com coragem e segui com rapidez atrás de Hans, que precedia meu tio. Fazia questão de não me afastar. Minha grande preocupação era não perder meus companheiros de vista. Tremia o pensamento de extraviar-me nas profundezas daquele labirinto. Além disso, embora o caminho ascendente se tornasse mais penoso, consolava-me pensar que me aproximava da superfície da terra. Era uma esperança. Cada passada confirmava-o e gozava antecipadamente a ideia de rever minha pequena Grauben. Ao meio-dia, as paredes da galeria mudaram de aspecto, o que percebi pelo enfraquecimento da luz elétrica refletida nas muralhas. A rocha viva substituía o revestimento de lava. O maciço era composto de camadas inclinadas, geralmente dispostas na vertical. Estávamos em plena época de transição, em pleno período siluriano. É evidente, exclamei, que os sedimentos das águas formaram na segunda era da Terra esses xistos, esses calcários e esses grés. Estamos deixando o maciço granítico. Parecemos com as pessoas de Hamburgo que pegam a estrada de Hanover para ir a Lübeck. Devia ter guardado essas observações para mim, mas meu temperamento de geólogo foi maior que a prudência e o tio Lidenbrock ouviu minhas exclamações. O que há com você? Veja, respondi, mostrando-lhe a sucessão variada de grés calcários e os primeiros vestígios dos terrenos cobertos de ardósia. E daí? Acabamos de chegar ao período em que aparecem as primeiras plantas e os primeiros animais. Ah, você acha? Mas olhe, examine, observe. Obriguei o professor a passear sua lanterna pelas paredes da galeria. Esperava que exclamasse algo, mas ele nada disse e continuou a andar. Será que me entendera? Será que não queria concordar por amor próprio do tio e cientista que errara ao optar pelo túnel do leste?
ou insistia em reconhecer aquela passagem até o fim. Era evidente que abandonáramos a rota das lavas e que aquele caminho não nos levaria ao centro dos Sneffels. No entanto, perguntava-me se não estava dando importância demais à modificação dos terrenos. Não estava enganando a mim mesmo? Será que estávamos realmente atravessando as camadas de rocha sobrepostas ao maciço granítico? Se eu tiver razão, pensava, tenho de encontrar algum vestígio de planta primitiva e então ele terá de dar o braço a torcer. Vou procurar. Não andara nem 100 passos quando encontrei provas incontestáveis. Era isso mesmo, pois na época siluriana os mares abrigavam mais de 1.500 espécies vegetais ou animais. Acostumados com o solo duro das lavas, meus pés pisaram de repente numa poeira composta de restos de plantas e conchas. Nas paredes distinguiam-se claramente marcas de algas e licopódios. Não enganariam o professor Lidenbrock, mas acho que ele não queria ver e prosseguia num passo invariável. Era teimosia demais. Não consegui mais me conter. Peguei uma concha em perfeito estado, que provavelmente pertencera a um animal semelhante ao bichó de conta atual, fui até meu tio e disse: Veja! O que tem? É a concha de um crustáceo da ordem desaparecida dos trilobites. Nada além disso. Mas o senhor não conclui que... O mesmo que você? Claro, sem dúvida. Abandonamos a camada de granito e o caminho das lavas. É possível que eu tenha me enganado, mas só terei certeza do meu erro quando chegarmos ao final desta galeria. O senhor tem razão em agir dessa forma, meu tio, e eu não hesitaria em aprová-lo se não tivéssemos de temer um perigo cada vez mais ameaçador. Qual? A falta de água. Muito bem. Racionaremos, Axel. De fato, foi preciso racionar. Na hora do jantar, percebi que nossas provisões não durariam mais de 3 dias. E, terrível expectativa, tínhamos pouca esperança de encontrar qualquer nascente naqueles terrenos da época de transição. Durante todo o dia seguinte, a galeria exibiu seus intermináveis arcos. Caminhávamos sem dizer quase nada. Estávamos sendo possuídos pelo mutismo de rãs. A estrada não subia, pelo menos de forma sensível. Por vezes até parecia inclinar-se, mas essa tendência, muito pouco marcada, não poderia tranquilizar o professor, pois a natureza das camadas não estava se modificando, o que reafirmava o período de transição. A luz elétrica fazia os tistos, o calcário e os velhos grés vermelhos das paredes faiscarem com esplendor. Parecíamos estar num fosso aberto em Devonshire, que deu seu nome a esse tipo de terreno. As muralhas eram revestidas por magníficos gêneros de mármore, alguns de um cinza ágata com veios brancos caprichosamente nítidos, outros encarnados ou de um amarelo manchado de vermelho.
Mais além, amostras de mármore raiado de vermelho escuro, no qual o calcário se destacava em cores vivas. A maioria desses mármores apresentava pegadas de animais primitivos. A criação progredira de forma evidente desde a véspera. Em vez de trilobites rudimentares, eu via vestígios de uma ordem mais perfeita. Entre outras coisas, peixes ganoides e sauropteres, nos quais a observação do paleontólogo soube descobrir as primeiras formas dos répteis. Os mares devonianos eram habitados por um grande número de animais daquela espécie que foram depositados aos milhares nas rochas de nova formação. Tornava-se evidente que estávamos subindo a escala da vida animal, cujo topo é ocupado pelo homem. Mas o professor Lidenbrock parecia não tomar conhecimento do fato. Esperava duas coisas: que um poço vertical se abrisse a seus pés para permitir continuar descendo, ou que um obstáculo o impedisse de continuar por aquele caminho. Porém, a noite chegou sem que nenhum desses desejos se tornasse realidade. Na sexta-feira, após uma noite em que comecei a sentir os tormentos da sede, nossa pequena tropa embrenhou-se de novo pelos labirintos da galeria. Após 10 horas de caminhada, percebi que a reverberação das lâmpadas nas paredes diminuía singularmente. O mármore, o xisto, o calcário e o grés das muralhas cediam lugar a um revestimento escuro e sem brilho. Num momento em que o túnel se tornara muito estreito, encostei-me na parede da esquerda. Quando retirei a mão, ela estava completamente negra. Olhei com mais atenção. Estávamos em plena ulheira. Uma mina de carvão! Gritei. Uma mina sem mineiros, Respondeu meu tio. Como pode saber? eu sei. Estou certo de que essa galeria, perfurada através das camadas de hulha, não foi feita por homens. Mas pouco importa se foi construída ou não pela natureza. Está na hora de jantar. Vamos comer. Hans preparou a refeição. Mal comi e bebi as gotas de água que compunham minha ração. O cantil do guia pela metade era tudo o que restava para matar a sede de 3 homens. Após terem comido, meus 2 companheiros estenderam-se sobre seus cobertores e encontraram no sono o remédio para seu cansaço. Quanto a mim, não consegui dormir e contei as horas até de manhã. No sábado, às 6 horas, começamos a caminhar. 20 minutos depois, chegamos a uma ampla escavação. Reconheci, então, que nenhuma mão humana poderia ter escavado aquela ulheira. Teria escorado as abóbadas que só se sustentavam por um milagre de equilíbrio. Essa espécie de caverna tinha 100 pés de largura por 150 de altura. O terreno havia sido violentamente afastado por uma comoção subterrânea.
Cedendo a algum impulso poderoso, o maciço terrestre deslocara-se, deixando aquele vasto vazio onde os habitantes da Terra penetravam pela primeira vez. Toda a história do período hulheiro estava inscrita naquelas paredes escuras e um geólogo poderia acompanhar com facilidade as diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por estratos de grés ou de argila compactos e como que esmagados pelas camadas superiores. Nessa era do mundo que precedeu a era secundária, a terra foi recoberta por uma vegetação compacta em virtude do calor tropical e da umidade persistente. Uma atmosfera de vapores envolvia todo o globo, escondendo ainda os raios do sol. Daí a conclusão de que as altas temperaturas não provinham desse novo centro. Talvez até mesmo o astro dos dias não estivesse pronto para desempenhar seu brilhante papel. Os climas ainda não existiam e um calor tórrido espalhava-se por toda a superfície do globo, igual no Equador e nos polos. De onde vinha? Do interior do globo. A despeito das teorias do professor Lidenbrock, um fogo violento espalhava-se pelas entranhas do esferoide. Sua ação era sensível até nas últimas camadas da crosta terrestre, privadas da ação benéfica dos eflúvios do Sol. As plantas não davam flores nem perfumes, mas suas raízes extraíam muita vida dos terrenos ardentes dos primeiros dias. Havia poucas árvores, apenas plantas herbáceas, imensos gramados, fetos, licopódios, sigilariáceas, asterofilitas, famílias raras, cujos espécimes contavam-se então aos milhares. Ora, deve-se a origem do carvão a essa vegetação exuberante. A crosta ainda elástica do globo obedecia aos movimentos da massa líquida que recobria. Daí, fissuras e desmoronamentos. Arrastadas para baixo das águas, pouco a pouco, formaram amontoamentos consideráveis. Então interveio a ação da química natural. No fundo do mar, as massas vegetais, a princípio, viraram turfa. Depois, graças à influência dos gases e sob o fogo da fermentação, sofreram uma mineralização completa. Uma mina de carvão! Gritei. Assim, formaram-se as imensas camadas de carvão que o consumo excessivo deve, no entanto, esgotar em menos de 3 séculos se os povos industriais não tomarem cuidado. Refletia tudo isso enquanto considerava as riquezas em carvão acumuladas naquela parte do maciço terrestre. Essas, com certeza, nunca seriam exploradas, pois o aproveitamento daquelas minas afastadas exigiria sacrifícios demais. Além disso, para quê? Se a hulha ainda pode ser encontrada na superfície da Terra em um grande número de regiões. Aquelas camadas intactas que eu via, assim, permaneceriam até a última hora do mundo. Enquanto isso, caminhávamos, e sozinho esquecia-me do longo percurso para perder-me em considerações geológicas. A temperatura permanecia mais ou menos a mesma que a da nossa passagem entre as lavas e xistos. Apenas meu olfato sentia um cheiro muito forte de protocarboneto de hidrogênio. Reconheci imediatamente naquela galeria a presença de uma notável quantidade daquele fluido perigoso chamado de grisú pelos mineiros e cuja explosão provocou tantas vezes terríveis catástrofes.
Felizmente, nosso caminho era iluminado pelos engenhosos aparelhos de Ruhmkorff. Se, por azar, tivéssemos descido aquelas galerias com tochas, uma terrível explosão acabaria a viagem, suprimindo os viajantes. A excursão na Ulheira durou até a noite. Meu tio mal continha a impaciência provocada pela horizontalidade da estrada. As trevas, sempre profundas a 20 passos, impediam-nos de estimar o comprimento da galeria, e eu começava a acreditar que não terminaria nunca, quando, de repente, às 6 horas, deparamos com um muro. Nenhuma passagem pela direita, pela esquerda, por cima ou por baixo. Chegáramos a um beco sem saída. Melhor assim! Agora sei em que me basear. Não estamos no caminho de Saknussemm e a única alternativa é voltar atrás. Descansemos por uma noite e em 3 dias estaremos de volta ao ponto em que as 2 galerias se bifurcam. Sem dúvida, se nos restarem forças. E por que não? Porque amanhã já não haverá mais água. E nem coragem, disse o professor, olhando para mim com severidade. Não ousei responder-lhe. No dia seguinte, partimos cedinho. Tínhamos de andar depressa, pois estávamos a 5 dias de marcha da encruzilhada. Não detalharei os sofrimentos de nossa volta. Meu tio os suportou com a raiva de um homem que não se sente o mais forte. Hans, com a resignação de sua natureza pacífica, e eu, confesso, lamentando-me e desesperando-me, não conseguia ter coragem em meio a tanto azar. Como eu previra, a água acabou no final do primeiro dia de caminhada. Nossa provisão líquida reduziu-se então a genebra, mas o licor infernal queimava a garganta e eu nem aguentava mais vê-lo. Achava sua temperatura sufocante. O cansaço paralisava-me. Por mais de uma vez, quase caí inerte. Então parávamos. Meu tio e o islandês reconfortavam-me como podiam. Mas já constatava que o primeiro reagia penosamente contra a fadiga extrema e as torturas da privação de água. Finalmente, na terça-feira, 7 de julho, arrastando-nos de joelhos, de 4, chegamos semi-mortos ao ponto de encontro das 2 galerias. Lá, permaneci como uma massa inerte estendido no chão de lava. Eram 10 horas da manhã. Encostados na parede, Hans e meu tio tentaram mastigar alguns pedaços de biscoito. Seus lábios entumecidos soltavam longos gemidos. Caí desmaiado. Depois de algum tempo, meu tio aproximou-se de mim e ergueu-me em seus braços. Pobre criança, murmurou num tom de piedade. Não estava habituado à ternura do selvagem professor. Senti-me tocado por suas palavras. Tomei suas mãos trêmulas entre as minhas. Ele as abandonou, olhando-me. Seus olhos estavam úmidos. Então vi que pegava o cantil
pendurado em seu ombro. Para meu grande estupor, aproximou de meus lábios. Beba! Será que eu tinha ouvido bem? Meu tio estava louco? Olhei-o com um ar embrutecido. Não queria compreendê-lo. Beba! E erguendo o cantil, esvaziou-o inteiro entre meus lábios. Oh, gozo infinito! Um gole de água umedeceu minha boca em fogo, só um, mas foi suficiente para trazer-me de volta à vida que se esvaía. Agradeci a meu tio unindo as mãos. Sim, um gole de água. O último. Você está ouvindo? O último. Guardei-o com todo cuidado no fundo de meu cantil. Por 20, 100 vezes tive de resistir ao terrível desejo de bebê-lo. Mas não, Axel, estava reservado para você. Tio, murmurei enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. Sim, pobre criança. Sabia que ao chegar nessa encruzilhada, você cairia semi-morto e guardei minhas últimas gotas de água para reanimá-lo. Obrigado, obrigado. Embora ainda estivesse com sede, recuperei-me um pouco. Os músculos da minha garganta, contraídos até então, relaxaram, e a inflamação de meus lábios passou a doer menos. Já conseguia falar. Bem, só nos resta um caminho. Estamos sem água, temos de voltar atrás. Enquanto eu falava, meu tio evitava me olhar. Baixava a cabeça, seus olhos fugiam dos meus. Temos de voltar! Voltar ao topo dos Sneffels! Que Deus nos dê forças para conseguir subir até o alto da cratera! Voltar, Murmurou meu tio, como se respondesse mais a si mesmo do que a mim. Sim, voltar e sem perder nem um instante. Seguiu-se um momento de silêncio bastante longo. Então, Axel, Volveu o professor num tom estranho. essas poucas gotas de água não lhe devolveram a coragem e a energia? Coragem! Vejo que está abatido como antes e que ainda fala com desespero. Com que tipo de homem eu estava lidando e quais os projetos de seu espírito audacioso? O quê? O senhor quer continuar? Desistir dessa expedição quando tudo indica que ela pode dar certo? Nunca!
Então devo resignar-me a perecer? Não, Axel, não. Não quero que você morra. Hans vai acompanhá-lo. Deixe-me sozinho. Abandoná-lo? Deixe-me, eu estou dizendo. Comecei esta viagem e irei até o fim. Mesmo que não volte nunca mais. Vá, Axel, vá embora. Meu tio parecia extremamente excitado. Sua voz, por um momento suave, voltava a ser dura, ameaçadora. Lutava contra o impossível com uma energia tenebrosa. Não queria abandoná-lo no fundo daquele abismo, mas, por outro lado, o instinto de conservação dizia-me para fugir. O guia acompanhava a cena com sua indiferença costumeira, mesmo entendendo o que acontecia entre seus dois companheiros. Nossos gestos eram mais do que suficientes para indicar que queríamos arrastar um ao outro para caminhos opostos. Hans, porém, parecia pouco interessado naquele problema que colocava sua vida em risco, pronto para partir se dessemos o sinal de partida, pronto para ficar se seu patrão quisesse. O que eu não daria naquele momento para que ele me compreendesse? Minhas palavras, meus gemidos, meu tom teriam convencido aquela natureza fria. Eu teria feito com que entendesse e sentisse os perigos de que mal suspeitava. Talvez nós dois conseguíssemos convencer o teimoso professor. Se houvesse necessidade, obrigá-lo-íamos a voltar ao topo dos Sneffels. Aproximei-me de Hans. Pousei minha mão sobre a sua. Ele não se mexeu. Mostrei-lhe o caminho da cratera. Continuou imóvel. Meu rosto ofegante falava de todos os meus sofrimentos. O islandês abanou a cabeça com suavidade, designando meu tio com tranquilidade. Master, murmurou. Patrão! Gritei. Louco! Não! Ele não é o senhor de sua vida! É preciso fugir! É preciso arrastá-lo! Você está me ouvindo? Dá para você entender? Peguei Hans pelo braço. Queria obrigá-lo a levantar-se. Lutei com ele. Meu tio interveio. Calma, Axel. Você nada conseguirá desse servidor impassível. Escute a minha proposta. Cruzei os braços e encarei meu tio. A falta de água é o único obstáculo à realização de meus projetos. Na Galeria Leste, feita de lavas, xistos e hulha, não encontramos uma molécula líquida. Talvez tenhamos mais sorte no túnel oeste. Abanei a cabeça com um ar de profunda incredulidade. Escute-me até o fim. Enquanto você jazia aqui sem movimento, fui examinar a conformação da segunda galeria. Ela penetra nas entranhas do globo e em poucas horas será capaz de levar-nos ao maciço granítico, onde deveremos encontrar muitas nascentes. Esse fato é determinado pela natureza da rocha e o instinto está de acordo com a lógica para sustentar minha convicção. Eis o que quero propor-lhe.
Quando Colombo pediu 3 dias à sua tripulação para encontrar novas terras, sua tripulação doente, apavorada, aqueceu a seu pedido. E ele descobriu o novo mundo. Eu, o Colombo destas regiões subterrâneas, só lhe peço mais um dia. Se, passado esse prazo, ainda não tiver encontrado água, juro-lhe, voltaremos à superfície da terra. A despeito de minha irritação, fiquei comovido com essas palavras e com a violência de meu tio contra si mesmo para falar daquela forma. Muito bem, que seja feita a sua vontade e que Deus recompense sua energia sobre-humana. O Senhor só tem mais algumas horas para tentar a sorte. Em frente!